Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um estudo, né? Eu nunca faço introdução ao vídeo. Bem-vindos a mais um capítulo de estudo da palavra. Hoje é Atos capítulo 20. É um capítulo que tem muitas emoções, muitas emoções. Temos mortos voltando à vida. Temos despedidas cheias de lágrimas. Temos um testemunho muito bonito do que Jesus fez na vida de Paulo, de como ele foi um homem absolutamente em paz com todos os aspectos da vida dele. Não que a vida dele fosse fácil, muito pelo contrário, mas a Paulo foi concedida uma paz muito grande em relação a tudo, como ele lidava com finanças, como ele trabalhava, como ele pregava, o que ele fazia com o tempo dele, como ele tratava as pessoas. Ele tinha muita paz, muita serenidade em relação a isso. Não é que ele tinha, ele recebeu, né? Eu vou fazer uma oração e a gente entra pro nosso estudo. Pai querido, muito obrigada. Muito obrigada por mais uma semana de vida que o Senhor nos concedeu. Por mais um manancial de bênçãos. Muito obrigada por nos prover tudo o que precisamos para estarmos vivos. Muito obrigada pelo privilégio de estudarmos a sua palavra. Eu peço que o Senhor abençoe esse estudo, que o Senhor conceda que esse estudo faça o nome do seu Filho brilhar nos nossos corações. Faça o nome do seu Filho arder nos nossos corações, que os nossos corações ardam de amor por Ele, que a glória dele fique manifesta, porque nesse capítulo nós vemos justamente o prolongamento da vida de Cristo na vida de Paulo e de todos aqueles que creem no nome do seu Filho. Então nós te agradecemos, nós pedimos a sua ajuda, Pai, que o Senhor envie seu Espírito Santo, que o seu Espírito Santo nos conduza nesse estudo e nos leve ao pleno conhecimento da sua palavra. No nome do seu Filho eu peço. Amém. Na verdade, uma coisa que eu queria ter falado antes de começar o vídeo que eu esqueci, mas eu acho que ainda tem tempo, é que hoje é domingo, segundo domingo de maio, Dia das Mães, e eu vejo muitos parabéns pelas mães e tal, mas eu também vejo muita tristeza nas pessoas que perderam suas mães. E hoje é um dia, né, em que essas pessoas se lembram disso. Não é meu caso, pela graça de Deus minha mãe está viva, mas eu gostaria de trazer uma palavra de conforto às mães, ou a também quem não é mãe, mas a todas as pessoas que perderam suas mães e que no dia de hoje estão sofrendo por isso. A sua mãe, a palavra que eu gostaria de dizer é essa: a sua mãe te amou desde o momento em que ela soube da sua existência, desde o momento em que ela soube que estava grávida. Mas o Deus Altíssimo te amou desde antes da fundação do mundo. Ele te conheceu e te amou e fez um plano para a sua vida. Fez um plano para te resgatar, para te salvar. E eu entendo que Deus fez a criação para manifestar a glória dele. E em vários aspectos Deus teve que não limitar, mas ele teve que fazer as coisas de uma maneira assim que desse de alguma forma pra gente ver a glória dele, mas realmente a gente só vai conhecer a glória dele quando estivermos face a face. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez na criação homens e mulheres, né, machos e fêmeas, né, se tratando dos animais, mas o Altíssimo tem atributos de mãe. Ele é conhecido como El Shaddai, o Deus que amamenta. Ele é o Deus que alimenta. Ele é o Deus que nos provê com tudo que nós precisamos. Ele nos aquece no amor dele, ele nos alimenta, ele nos consola. Então, eu gostaria de deixar assim, a minha oração para que você tenha no seu coração cada vez mais
o desejo de conhecer o Senhor e que nisso, em que você vai conhecê-lo, você vai se dar conta mais e mais de como Ele, mais do que sua mãe, te ama, te nutre, te conhece. E eu sei que no dia em que minha mãe me for tirada, eu espero que isso seja daqui muito tempo, o que eu mais vou sentir falta é das conversas que eu tenho com ela, porque é uma intimidade, é uma amizade, né, diferente de com todas as outras pessoas, mas eu tenho mais e mais conversado com o Senhor Jesus o dia todo, compartilhado com Ele tudo. Então, o meu desejo para mim e para todos é que nós desenvolvamos uma amizade, uma confiança, uma alegria tão grande em conversar com Ele que exceda muito a intimidade que nós temos, ou quem perdeu, que tivemos com as nossas mães. Ele sabe sobre nós muito mais, assim, qualquer coisa, e às vezes a gente não precisa nem botar em palavras, né? A nossa capacidade de compartilhar coisas com o Senhor é muito além do que com qualquer um tem com a mãe. Bom, é isso. É mais fácil falar do que fazer. Na verdade, não é que é mais fácil. É impossível. É impossível você suprir, é impossível você ter suas necessidades supridas em Deus e não num ser humano que você está vendo aí em 3 dimensões. É impossível para nós. Só em Deus é possível. Só é um milagre que só Ele faz. Então, que nós peçamos a Ele que esse milagre seja feito. Né? Na palavra dele, Ele nos ensina: bata e a porta será aberta, peça e ser-lhe-á concedido. Ele não nos deixou órfãos. Jesus falou, né? Antes de subir aos céus, né? Depois que Ele foi crucificado, que Ele ressuscitou, antes de Ele ascender aos céus, Ele disse: não lhes deixarei órfãos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, as nossas mães podem nos deixar, né, em vários aspectos, mas o Senhor Jesus não nos deixa jamais. É isso. Muito bem, vamos lá para o nosso estudo. Para o estudo de hoje, eu estudei com o Chuck Missler, com outro Chuck, que é o Chuck Smith, que eu não conhecia até então, mas gostei muito, com o Skip Heitzig e com o David Guzik. É isso, vamos lá. Então, capítulo 20, versículo 1. Nesse começo aqui eu vou basicamente ler, porque vai citar uma série de cidades de uma série de pessoas, tá? Eu não tenho a acrescentar em relação a essas cidades, mas eu gostaria de comentar que quem quiser um estudo mais profundo, que aborde essas cidades, o que elas representam, o que acontecia nelas, vocês vão achar. No Skip Heitzig, por exemplo, isso veio assim com bastante riqueza. Tá, e depois que cessou o alvoroço, né, a gente viu no capítulo anterior, para variar, Paulo pregando e alvoroço acontecendo, as pessoas perseguindo ele, tudo. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E havendo andado por aquelas terras e exortando-os, em outra tradução, encorajando-os, com muitas palavras, veio à Grécia. Aqui eu gostaria de comentar uma coisa. De encorajar alguém com a palavra do Senhor. É a maneira perfeita. Muitas vezes a gente quer encorajar, a gente quer consolar com as nossas próprias palavras, segundo o nosso próprio entendimento. Tá ficando cada vez mais claro para mim que papelão muitas vezes a gente faz querendo falar alguma coisa da nossa própria sabedoria, né? Então, que a palavra do Senhor, né, seja a nossa forma de encorajar, de
aconselhar, né? A própria palavra nos ensina isso, né? Que seja a nossa fala uns com os outros em cânticos, hinos, né? E tudo. Tá. Veio a Grécia. Versículo 3. E passando ali 3 meses, o Skip Heitzig e outro também comenta que acha que é porque era inverno e não era uma boa hora de viajar. Por isso ele esperou 3 meses antes de pegar o barco. E passando ali 3 meses, e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, né, para variar, os judeus estão botando cilada, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia Sópatro de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Paulo gostava muito de uma companhia, né? Em 2 Timóteo 4:9, ele fala expressamente na carta: procurem ir ter comigo depressa, né? A gente vê isso aqui. Se bem que ele viajou sozinho também quando foi preciso, né? Sobre essas pessoas todas aqui que são enumeradas, a única coisa que eu sei falar é que esse segundo aqui era provavelmente um escravo que foi que teve a liberdade conquistada depois, porque o primeiro, isso algum deles aí também da turminha ensinou que que o escravo mais importante da casa era chamado de primos, e depois tinha o segundo e tal. Então, isso mostra a beleza do evangelho, né? Pessoas de todas as classes, de todas as origens, formando um só corpo, né, em Cristo. Versículo 5. Indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Estivemos aqui, então, sinal que Lucas estava junto, né? Lucas, o autor do livro de Atos. Muitos estudiosos brincam que Atos é Lucas volume 2, né? Evangelho de Lucas volume 2. E que ao invés de se chamar Atos dos Apóstolos, devia se chamar Atos do Espírito Santo, né? Ou Atos de Jesus Cristo, né? Pelo Espírito Santo que ele enviou através graças à morte e ressurreição dele na cruz. Morte na cruz e ressurreição. E no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Aí aqui muitos estudiosos comentam sobre como, né, desde a igreja primitiva, o dia do culto passou a ser domingo. E aí tem uma discussão em relação ao sábado, à guarda do sábado, né? A discussão pode tomar vários caminhos diferentes. O que eu gostaria de comentar aqui é que na palavra em Romanos, Paulo escreveu numa das cartas que não é para ser motivo de tumulto esse tipo de discussão. Se um acha que é num determinado dia, ótimo. Se o outro acha que é no outro dia, ótimo. Se um acha que é certo comer carne, coma. Se não vai comer carne, não coma. Que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Agora, o que eu acho que é perigoso é achar que escolher um determinado dia faz com que você receba um favor especial de Deus. O favor de Deus para nós é Cristo Jesus, é o Filho dele que ele não poupou por nós, né? E esperar uma espécie de favoritismo por causa de alguma opção que se faz de comer ou não carne, de buscar o Senhor sábado ou domingo ou segunda ou terça, eu acho errado, porque é buscar algo que não foi dado gratuitamente em Cristo. E como eu aprendi com um irmão, que aliás eu não vou falar mais um irmão, porque eu só tenho um até o presente momento em Cristo, então eu vou falar com o meu irmão
bem falou uma vez, Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso. Dia de louvar o Senhor, né? É todo dia, não é sábado, não é domingo, nossa vida é dele, né? A nossa vida é o sacrifício vivo, né? Nossa vida é dele, então não é um dia da semana que a gente vai escolher para buscar o nosso Pai. A gente precisa dele, a gente quer a presença dele todos os dias, né? Então, continuando o versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Então, assim, Paulo já estava com viagem marcada, né? E Paulo era um tagarela, como a gente vai ver aqui, um bendito tagarela do Senhor, porque era a palavra do próprio Cristo que ele estava anunciando, né? Então veja, ele ficou falando até meia-noite. Olha aqui no que deu. Versículo 8. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Quando eu li isso, antes de estudar, né, quando eu li sozinha, eu achei muito curioso. Pensei, poxa, por que estão dando esse detalhe na iluminação, na decor do ambiente, né? Fiquei sem entender. Versículo 9. E estando certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Tem várias coisas aqui para comentar. No original, essa palavra mancebo, no grego, é neanios, que designa um rapaz que tem entre 8 e 14 anos de idade. Eutico, o nome dele, significa afortunado. Assentado numa janela. A gente não deve culpá-lo disso, porque é aí que a gente vai entender por que foi especificado no versículo 8 o fato de haver muitas luzes no cenáculo. Isso fez com que ficasse quente a temperatura, tá? Não era luz de LED nessa época, era luz a óleo. Isso estava consumindo oxigênio, então imagina um lugar quente, com pouco oxigênio, a ventilação comprometida, por isso que o menino foi para a janela. Eu entendo ele demais. A primeira coisa que eu faço em qualquer lugar que eu vou é procurar um canto perto da janela, qualquer lugar que eu for. E detalhe, domingo era um dia de trabalho para essas pessoas. Então imagina, todo mundo trabalhou o dia todo, aí eles comeram, né? Já foi dando meia-noite, calor, pouca ventilação, pouco oxigênio. E outra coisa que eu acho que foi o Skip que comentou, é que o termo no original, quando fala que o menino caiu no sono, é um termo que designa que ele lutou contra esse sono. Ele fez o que dava para ele fazer para não cochilar, né? Mas e aí acabou que ele caiu e foi levantado morto. Há muito debate sobre se ele estava morto mesmo ou se não, tá? O original deixa muito claro, ele estava morto, sim. E para quem crê, né, na palavra, isso não é problema nenhum pro Senhor. Ressuscitar dos mortos, não foi isso que ele fez conosco? Bom, vamos continuar aqui. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. A forma como Paulo abordou o rapaz é a mesma que Elias fez com o filho morto da viúva de Sarepta, em 1 Reis 17:21, e também a mesma forma como Eliseu ressuscitou o filho morto de uma sunamita, em 2 Reis 4:34. E o Senhor Jesus também fez isso em Marcos 5:39 e Lucas 8:52.
Sim, a Bíblia, em boa medida, é um livro que mostra como o Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Criador, tira mortos da sepultura, física e espiritualmente, né? Ah, versículo 11. E subindo, e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Gente, não é pra gente amar esse Paulo, não? Ó pra você ver. Paulo tá lá, fala, puf, o menino cai, morre, ele vai lá, ressuscita. Aí o que ele faz? Ah, ressuscitou, tá bem, né? Onde é que eu tava mesmo? Nada interrompe Paulo, nada interrompe, nada detém, né? Esse amor que Paulo tem em pregar a palavra. Eu achei muito interessante, você sabe o que foi? A ordem dos versículos aqui, ó. Do 10 pro 12, 10, 11 e 12, porque olha só. Na verdade, antes ainda, ó, no 9 o menino foi levantado morto, né? Lembrando, inclusive, que quem escreveu Atos é Lucas, que era o quê? Médico, então ele sabe muito bem detectar uma pessoa morta, né? Versículo 10, né? Paulo foi, inclinou-se sobre ele, disse para ninguém se perturbar que a alma nele está. Aí olha que o 11, e subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Aí depois eles retomam o assunto do menino, o Eutico, ó, e levaram vivo o mancebo e ficaram não pouco consolados. Eu achei interessante, eu não vi nenhum autor abordar a ordem desses versículos, vocês entenderam? Eu achei interessante isso, que eles falam que comeram e depois eles voltam pro menino. Eu achei nada é sem propósito, nada é sem motivo. Eu gostaria de entender por que é que esse versículo tá, o 13, não, por que o versículo 12 tá aqui, entendeu? Porque na minha cabeça, se fosse seguir assim linearmente a história do menino, seria assim, Paulo diria, não os perturbeis que a sua alma nele está. Aí depois no 12, aí depois viria o 12 que diz, e levaram vivo o mancebo e tal. Me dá até uma coisa, não que eu esteja falando que a leitura esteja errada, Deus misericórdia. Mas eu só tô comentando essa estrutura, né? Eu achei interessante isso. Tá. Versículo 13. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. Então Paulo decidiu que todo mundo iria de barco e que ele iria caminhando. E essa caminhada aqui dessa cidade para essa outra que eles mencionaram é de 32 quilômetros, 20 milhas. E aí tem comentarista da palavra que diz que é porque ele quis ficar um pouco sozinho. Ou outros acham que ele optou por ir caminhando para ir pregando a palavra com outras pessoas enquanto ele ia andando. Se bem que ele podia pregar dentro do navio também, então realmente eu não sei. E assim, é outra coisa que se cavar vai achar muitas preciosidades, porque é um detalhe, né, que a gente pensa que é detalhe às vezes, mas nunca é um detalhe. Se o Espírito Santo guiou, determinou que isso tivesse escrito, é porque tem muita coisa aqui, né? Versículo 14. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. Versículo 15. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios, e no outro aportamos a Samos. E ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto. 16. Porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então, Paulo tinha esse calendário, assim, esse prazo para chegar. Pessoal, agora
assim, o trecho do versículo 17 a 38 é de uma riqueza, é de uma profundidade, assim, é de uma beleza fulgurante. Olha só, aqui na minha Bíblia, esse trecho é chamado de O Discurso de Paulo aos Anciãos da Igreja de Éfeso. Só uma coisa. Repara no vigor, na animação de Paulo. Repara como que Paulo funcionava. Pregou a noite todinha. Depois o que ele fez? Depois foi caminhar 32 quilômetros. Tá. Versículo 17. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes. Então, Paulo disse para os anciãos da igreja de Éfeso: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Olha só, um detalhe interessante é que na carta, em Apocalipse, na carta destinada à igreja de Éfeso, a gente vê repercussão do que Paulo conversou com os anciãos aqui. Então, primeiro Paulo traz à tona como que, não por um determinado período, mas como que desde o primeiro dia em que ele entrou na Ásia, em todo esse tempo ele se portou no meio de todos os demais. Imagina, quem de nós, se não for em Cristo, vai poder juntar uma quantidade de pessoas e dizer: desde o primeiro momento em que eu vos conheci, desde o primeiro momento em que eu cheguei aqui, vocês sabem bem como eu me portei. Gente, olha só o que Paulo está fazendo aqui. Ele está convocando uma quantidade de anciãos e ele está trazendo à tona nada menos do que a forma como ele se portou diante de todos desde o primeiro dia. Olha só, versículo 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade. Com toda a humildade. Então, olha as características que a gente consegue ver aqui da vida de Paulo. Não é da vida de quem anuncia, de quem, né, em Cristo anuncia o evangelho. Uma vida aberta, a humildade. E um detalhe interessante, assim, isso de a vida de Paulo, de ele estar chamando chamando atenção para a forma como ele se comportou. Um comentário que fizeram, que eu achei muito válido, é que as pessoas vão se lembrar muito mais de um sermão visto do que um sermão ouvido. Então as pessoas vão se lembrar muito mais do que elas testemunharam, observando a vida de uma pessoa, do que de algo que elas simplesmente ouviram. E também tem uma frase, né, que a gente costuma ver por aí na internet e tal, que para muitas pessoas a única Bíblia que elas jamais irão ler é a nossa vida. Então a gente pode daqui, só dessa primeira fala de Paulo aos anciãos, né, em como a forma de ele pregar o evangelho não era só oral. Ele pregava o evangelho na forma como ele vivia. Isso não por mérito dele, não foi uma conquista dele, não foi um trunfo dele. Foi a obra de Cristo nele, né? Aqui em Atos a gente vê o que? O prolongamento da vida de Cristo em quem? No corpo dele, que é a igreja, né? Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Aqui, né? Muitas lágrimas e tentações. Como nada, inútil que seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Gente, ele não deixou de anunciar nada e de ensinar nada.
Versículo 21. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Um detalhe interessante aqui quando ele fala que, voltando de novo, gente, desculpa, quando ele fala aqui que pregou com toda a humildade, a confiança de Paulo não estava nele mesmo, mas na obra que Cristo Jesus fez na vida dele. Versículo 22. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Olha, isso aqui me chama muita atenção, no versículo 22. Isso me faz lembrar o versículo que fala que a palavra do Senhor é como lâmpada para os nossos pés. Essa lâmpada para os pés da palavra não é um holofote que você bota na frente e você vê 1 quilômetro adiante a estrada. É como se fosse uma luz onde você vê onde você está pisando naquele momento, sabe? Então, Paulo também não sabia, né? Às vezes a gente quer ter controle do que vai acontecer, quando vai acontecer, mas Deus nos chamou à condição de filhos, né? Um filho no colo do pai, que se sente protegido pelo pai, né? Que confia no pai. Não o filho que está lá no volante do carro, decidindo para onde vai, em que velocidade vai, né? Olha só, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, o Espírito Santo de cidade em cidade o revelava, né? Que haveria prisões e tribulações. Isso aqui, quando eu li, me fez pensar na estratégia do inimigo de ocultar, né? A realidade do inferno, a realidade do que espera todos os que não estão em Cristo Jesus. Então, o inimigo oculta o perigo. O inimigo oculta a morte, né? E ao passo que o Espírito Santo revelava a Paulo as tribulações que o aguardavam. A palavra do nosso Senhor nos mostra o perigo, né? Jesus nunca disse que a nossa vida seria sem tribulação. Muito pelo contrário, ele disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Todo pai que ama o filho dedica uma substancial parte do seu diálogo com o filho, justamente alertando ele sobre os perigos. Todos que amam fazem isso, e é o que a gente vai ver Paulo fazer agora, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Gente, olha isso aqui. Mas em nada tenho minha vida por preciosa. Então, assim, Paulo não ia, digamos, se agarrar à própria vida com unhas e dentes. Não quero morrer. Não é assim. Contanto que ele cumpra. E não é de qualquer maneira que ele quis cumprir o chamado dele. Olha de que maneira maravilhosa e perfeita. Com alegria. Aí bem aqui na minha Bíblia eu puxei uma seta. Eu acho claro que vocês não vão ver, eu sei que vocês não vão. Mas aqui quando ele fala compra com alegria, eu puxei uma seta e escrevi ALUB. ALUB era um cursinho preparatório para vestibular. Eu não sei se ainda existe. Mas quando eu mudei para cá, em 2007, né, aqui para Brasília, era uma boa escolha. E eu vim de Paracatu sem ter assim, maturidade para estudar para um vestibular de uma universidade federal, como pela graça de Deus eu passei. Então eu aprendi muita coisa, foi um choque muito grande quando eu vim para cá fazer cursinho. E o grande choque que eu tive,
e eu agradeço ao Senhor por isso, porque me ensinou muita coisa. O grande choque que eu tive foi ver que o que eu fazia às vezes com um enorme esforço e assim de uma forma muito penosa, tinha gente que fazia simplesmente com alegria. Tô querendo dizer, estudar 4 horas seguidas, estudar 6 horas, 12 horas num dia. Nossa, aquilo fundia minha cabeça. E aí eu comecei a observar as pessoas da minha sala. Tinha gente que fazia isso com naturalidade, já gostava, já tinha criado uma afeição por essa rotina, sabe? É claro que eu tô aqui comparando coisas que são perigosas de se comparar, porque uma coisa é estudar para um concurso, é um esforço próprio e tal, existe muito esforço próprio envolvido e tudo mais. E aqui nós estamos lendo sobre Paulo na graça. Mas em várias ocasiões eu penso na realidade do cursinho e da religião, digamos. Porque quando uma pessoa faz algo com alegria, olha, os outros têm grandes chances de não conseguir fazer tão bem quanto ela, sabe? Na religião, muitas pessoas podem dizer que oram por X horas por dia, que vão à igreja X vezes ao dia, que doam X reais. Mas quem às vezes faz teoricamente menos, ou enfim, não importa a quantidade, mas quem faz as mesmas coisas com alegria está revelando o que na verdade é a única coisa que Deus quer, né? A gente vê na parábola de Marta e Maria, né? Marta estava de um lado para o outro, correndo frenética, e Maria simplesmente se sentou aos pés de Jesus para ouvir o que ele ia ensinar. E Jesus disse: você escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Então, olha quanta riqueza tem nesse versículo. A mulher está sentada, ó coisa boa, né? Sentar, gente? Ah, é bom demais. Sentada, vai receber o ensino do Senhor, ela escolheu ficar perto dele. E Jesus disse: você escolheu a boa parte e ela não vai ser tirada de você. Então, a obra que o Senhor, da qual Ele permite que nós participemos, ela vai nos descansar, ela nos descansa. Então, Paulo está aqui no meio desse monte de coisa que ele faz e ele está usando a palavra alegria para designar a carreira dele. E quando ele olha para trás e pensa em tudo que ele fez, ele não bate no peito e se acha o melhor de todos, não. Porque ele fala: eu fiz mais do que todos, entretanto não fui eu, mas Cristo em mim, né? Então, assim, só é interessante lembrar, assim, que às vezes a gente está estudando para um concurso, estudando para alguma coisa, morrendo, assim, caindo, pingando suor da testa, e muitas vezes a gente não passa justamente por causa da forma como a gente está lidando com isso, né? Enquanto que outros estão sorrindo e cantando e estudando, e para eles não é sacrifício algum, para eles não é pena nenhuma, e eles passam, sabe? E assim, inclusive comigo foi dessa maneira. Para passar no vestibular foi um suplício. Demorei 1 ano e meio, eu sofria muito, eu me cobrava muito, eu não saía, eu não me permitia ir para lugar nenhum, porque era uma pressa para passar. Demorei pra caramba. Agora, quando eu fui estudar para concurso, eu falei: eu demorei 1 ano e meio para passar, então eu vou demorar uns 6, então eu não tô com pressa não. Aí eu ia pro cinema quando eu queria, eu ia caminhar quando eu queria, estudava tranquila, e aí em 3 meses mais ou menos eu passei. Então, assim, empenho, esforço e alegria, sabe? O Senhor nos dá assim, Ele dá um tom diferente para isso, que é totalmente diferente do tom que nós damos com a nossa sabedoria, né? Tá. Versículo, então isso tudo para quê? Para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. 25. E agora,
E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Chuck Missler diz que na primeira carta a Timóteo, o Chuck Missler argumenta que na primeira carta de Paulo ao Timóteo, dá para entender que, na verdade, eles se reencontraram sim. 6. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca... gente, olha isso aqui. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Esse é o versículo 27, que eu acho que de todos aqui foi o que mais me marcou. Porque aqui está dizendo o quê? Anunciar todo o conselho de Deus. Vários comentaristas da palavra comentaram como que tem muito pastor, tem muitas pessoas por aí que só pregam a palavra, assim, só pregam as partes que elas gostam mais. A salvação, o amor, e tal. Tudo isso é muito importante, sem sombra de dúvida. Mas esse livro aqui, essa riqueza, essa mina de ouro aqui, mina de diamante aqui, tem muita coisa que não é palatável para nós. Exemplos: pecado, a gravidade do pecado, o caráter horrendo do pecado, destrutivo, inferno, que é a consequência, a cruz. Tem muito, gente, tem religiões, tem lugares nos quais não se fala da cruz. Ela representa como ela é nossa, como foi na cruz que Jesus triunfou sobre o pecado, sobre a morte, como foi na cruz que Jesus pagou a conta que era nossa, como que a cruz é o maior testemunho do amor de Deus, é a maior história de amor jamais escrita, jamais vivida, jamais provada. Então, anunciar todo o conselho de Deus, na minha opinião, é anunciar esse livro inteiro, com tudo que ele traz. Não fazer um self-service e não escolher só o que eu acho mais legal, o que eu acho menos ofensivo para o paladar humano, sabe? É pregar, sim, a calamidade que é o pecado, o quanto ele é uma abominação para Deus, o quanto ele é uma abominação para um Deus perfeitamente santo, o quanto a cruz, o quanto foi na cruz que Jesus nos entregou o passaporte para o céu. Inferno é tão real quanto o céu, o paraíso. Se é um ensinamento que estava presente nas palavras do Senhor Jesus, tem que estar nas nossas palavras. A gente não pode peneirar e falar isso sim, isso não, né? Mas não. E é o Espírito Santo que nos concede a graça, né, de vencer o medo, de vencer o desejo pela aprovação das pessoas. É o Espírito Santo que nos faz querer a aprovação de Deus em Cristo. Todo o conselho de Deus. Versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aqui, como eu estava dizendo antes, né? Característica essencial de um bom pastor: proteger a ovelha, proteger o rebanho, né? Davi matou o leão, matou o urso, protegendo as suas ovelhas, né? O Senhor Jesus esmagou a cabeça do inimigo. Esmagou a cabeça do inimigo para salvar o seu rebanho, né? O que acontece é que muitos optam, né? Muitos acabam não ouvindo, não querendo ouvir, né, a palavra do pastor. Eu sei isto. Desculpa, vou ler de novo aqui,
Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. O Skip comenta como antigamente o pastor botava as ovelhas dentro do lugar onde elas iam passar a noite e o pastor dormia na porta para garantir que nada ia entrar por aquela porta. Versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então o perigo vem de fora e o perigo vem de dentro, infelizmente. O que ele diz aqui é que se levantaram homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, perversidade atrai. 31. Portanto, vigiai. Gente, nunca é demais falar da importância de vigiar. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Gente, eu consigo imaginar Paulo suplicando, ensinando e chorando. Agora, mais uma coisa aqui no 31, sobre vigiar. Eu acho que hoje em dia existe uma concepção de que descanso está atrelado a desligar o cérebro. Eu aprendi uma expressão que eu não conhecia, chamada ghost scrolling. Ghost, fantasma, scrolling, eu não sei em português qual que é a palavra, de ficar girando assim, tipo no Instagram. Então assim, a pessoa, vou desligar meu cérebro, agora eu vou ficar só vendo reels de gato. Então assim, existe uma associação entre descanso e desligamento total da vigília. Desligamento do cérebro, isso é uma ofensa a Deus. Isso é um artifício do inimigo. Sabe? O Espírito Santo nos ensina, a palavra nos ensina a estarmos atentos, a vigiarmos o tempo todo. O Senhor nos deu um cérebro para isso. Não é. E assim, infelizmente, as pessoas chegam do trabalho, a única coisa às vezes que elas querem é deitar no sofá e assistir Netflix, assistir série, e aí desliga o cérebro. Não sei se vigiou durante o dia, mas provavelmente também não sei. E à noite chega em casa e a quantidade de conteúdo inimigo, a quantidade de destruição, de veneno que entra pela televisão é enorme, Então, assim, só para comentar sobre vigiar e descansar, descanso verdadeiro nós encontramos em Cristo Jesus. Ele é nosso descanso. Então, eu creio que a melhor forma de nós descansarmos, assim, é estando com Ele, é lendo a palavra, é aprendendo com Ele, sabe? Não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantaram homens que falaram coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Repetir pra caramba. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Olha que palavras maravilhosas quando a gente tiver que se despedir de quem a gente ama. Encomendar a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para edificar e dar herança entre todos os santificados. 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Olha, Paulo falou mesmo. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Então, Paulo está dizendo, olha, eu não cobicei nada de ninguém. É interessante porque, na minha opinião, quem conviveu com Paulo não ia precisar ouvir isso para
para saber, né? Às vezes as pessoas nos falam, elas verbalizam coisas que são completamente óbvias, assim, que não precisa, de certo modo não precisava falar pra gente se dar conta. Mas Paulo verbalizou, ele fez questão de deixar escrito, né? E eu creio que o Espírito Santo determinou o registro dessas palavras aqui justamente para ficar, né, a orientação para todos nós, de não cobiçar ouro e prata de ninguém, que todos nós trabalhemos. Versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aí a gente pode perguntar, onde está escrito? Onde foi? Eu não me lembro de ter visto Jesus falar que mais grato é dar do que receber. Bom, realmente não está escrito em nenhum lugar, né? Ou Paulo recebeu isso do Senhor, ou Paulo ouviu algum discípulo falando, mas o fato é que essas palavras registradas aqui são todas inspiradas pelo Espírito Santo. E aí é interessante lembrar, como no Evangelho de João, né, ele termina dizendo que crê que se fosse escrever tudo que o Senhor falou e fez, não iam caber os livros no mundo inteiro. Gente. Então, 36. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Eu acho muito bonito isso aqui, muito bonito, assim. Eu fico o tempo todo pensando na obra que o Senhor fez na vida de Paulo, porque o Paulo que o Senhor resgatou, né, no caminho para Damasco, era um Paulo que sabia bater, gente. Era um Paulo que sabia matar. Era um Paulo que sabia perseguir, que sabia torturar. E olha em que homem ele se transformou. Quanto amor ele tinha pelas pessoas, a ponto de clamar, né, de pregar elas com lágrimas. Como ele era querido, as pessoas o beijavam. Ele se botou de joelho para orar antes de ir embora. Paulo, de grande perseguidor, passou a ser o perseguido que cumpria cabalmente o ministério dele, inclusive nas cadeias, sabe? No dia lá que ele batizou o carcereiro, ele já batizei você já me ajudou aqui com as feridas, agora vamos voltar, sabe? Que mudanças, né? Um homem que muito sabia bater, agora ele muito sabe apanhar, né? Essa é a verdade da obra que o Senhor faz nas nossas vidas, né? Nos dá humildade e tal. Entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Sim, o Skip, e não foi só ele não, comentou sobre os paralelos que há entre a ida de Jesus para Jerusalém e a de Paulo. Ambos têm, né, o final em Jerusalém. Jesus foi com os discípulos, Paulo também foi acompanhado. Jesus sofreu oposição por parte dos judeus, Paulo também. Jesus e Paulo previram que em Jerusalém haveria muito sofrimento. Jesus faz 3 predições, Paulo também. Ambos dispostos a ir para Jerusalém e a morrer, né? O interessante aqui, em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, a gente vê que a igreja de Éfeso ouviu as palavras de Paulo. Olha só, quando Paulo fala para tomar cuidado com os falsos profetas, aqui está dizendo, Jesus fala, né, em Apocalipse 2:2, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e
e que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Bom, e aí, só para finalizar, os comentários. Que a vida de Paulo e a nossa devem ser uma extensão da verdade do Evangelho, né? Mais ainda, uma extensão a manifestação da vida de Cristo, né? E aí, quando Paulo fala, né, de cumprir com alegria a carreira fora da vontade do Senhor, há confusão, desorientação, né? E na vontade do Senhor, por mais perseguição que haja, por mais dificuldade que haja, em Cristo nós temos alegria, perfeito consolo. Sim, uma coisa importante que me ocorreu, aqui quando fala dos falsos profetas e tudo mais, eu me lembrei de uma parte do testemunho do Rodolfo Abrantes, sabe, que era daquele grupo lá. Ele conta que na primeira vez que ele pisou numa igreja, ele estava com a cunhada. E a cunhada dele tinha uns 18 anos na época e era muito bonita. Então veja a cena. A primeira ida dele a uma igreja, ele tá com a cunhada e a esposa, né? E aí ele percebe que o pastor, depois da pregação, olha para a cunhada dele como se ela fosse, né? Tudo naquele momento para virar as costas e falar, isso aqui é um bando de hipócrita, sabe? Eu ver um cara olhando a menina de cima a baixo numa festa, que nem as que eu ia, num show, nada me surpreende. Agora, dentro de uma igreja, o pastor fazer isso... Aí o Rodolfo comenta que ele tinha tudo para virar as costas e não querer saber daquilo mais. Mas ele tinha tido um encontro com o Senhor. Então ele viu que por mais falso que tivesse sido tudo aquilo que ele viu da postura do pastor, o que ele tinha com o Senhor era perfeito, foi verdadeiro. E ele não associou uma coisa a outra, sabe? Então, nós que recebemos a graça de ter um encontro com o Senhor, ao ver esses lobos cruéis, esses falsos profetas, nós devemos, né, falar a verdade e nunca esquecer que o nosso vínculo com o Senhor é verdadeiro e perfeito, né? E que nós estamos instruídos na palavra dele. É isso, pessoal! Muito bom estar aqui. A palavra estudados com sucesso, pessoal. Coração, eu entrego a ele, coloco aos pés dele o desejo do meu coração eu peço que ele me conceda a graça de estudar toda a palavra, anunciar todo o conselho de Deus, como está aqui no versículo 27. Anunciar todo o conselho de Deus. Gente, vocês têm noção? Essa preciosidade aqui, gente, esse tesouro perfeito aqui. Como eu amo esse livro, como eu amo esse livro, como eu amo esse livro. E assim, aprender é muito bom. É como o meu irmão em Cristo falou, é uma caça ao tesouro, é uma aventura, é uma alegria, sabe? É muito empolgante, é muito gostoso, é muito bom. Sabe, a gente vê filme de aventura, né? Que a pessoa tem um mapa e ela vai juntando as pistas. E ela passa por terrenos acidentados e passa por muitos perigos e tal. E ela encontra o tesouro e ela encontra lugares maravilhosos. E ela aprende, ela ensina. A vida com Cristo é assim, sabe? Eu passei muito tempo achando que Deus era um idoso, bravo, marrento, da cara ruim, que minha convivência com ele seria chata, como quem vai pra igreja, tá com o sapato apertado e não pode falar, não pode rir. Cara, que pintura errada de uma caminhada com o Senhor. Primeiro que nós não sabemos o que é alegria até andar com Ele.
aprender um pouco aqui, um pouco ali. Ele desenhou, ele projetou para que fosse dessa forma. Não é um download que você faz inteiro de uma vez, não existe isso. É um pouco aqui, um pouco ali, sabe? E é maravilhoso. É maravilhosa a forma como ele planejou que isso acontecesse. De botar um irmão para ajudar o outro, edificar, cada um contribuir com o que foi revelado. É muito legal, é muito bom. Então, eu vou terminar com uma palavra de oração. Muito obrigada, meu Pai, muito obrigada por esse presente, por essa dádiva, pela graça que o Senhor nos concede. Me concede, em primeiro lugar, eu agradeço por mim. Muito obrigada por eu estar aqui mais uma vez. Muito obrigada por cada um que participou. Eu peço que o Senhor revele ao coração deles muito, muito, muito mais, e ao meu também, muito mais desse capítulo, muito mais do que foi abordado aqui. Eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça o nome do seu Filho brilhar nos nossos corações. Eu peço que o Senhor faça os nossos corações arder de amor pelo seu Filho, e que nós vejamos cada dia de forma mais nítida a perfeição da obra que Ele realizou na cruz. O Senhor transforme as nossas vidas para que elas sejam um sacrifício vivo para o Senhor, e que nós façamos isso com alegria, assim como Paulo. Amém. É isso, pessoal. Tchau!